Good, very good. So let us begin with the three mantra, please. Vamos começar com o Trimantra. Quem vai cantar? Elô, quer cantar? Ah, Jai Satchidananda todos. Namo Vitaya, Namo Arihantara, Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vadaira, Namo Loi Savasahura, Ezopancha Namo Karo, Savapava Panasano. Mangalam Shavesi, vai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitagaya, Namo Arihantara. Namo Siddhara, Namo Ayariyara, Namo Vazaira, Namo Loisavasahura, Ezopancha Namo Karo, Savapava Panazano, Mangalam Shavesi. Vai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand, my dear. Wonderful. Let us begin now with our satsang, ongoing satsang. Então vamos agora começar a nossa satsang, da continuidade. Yes. And I will go to so on March 17th, we had the last satsang, and now we are continuing with the follow-up satsang. Ok, então a gente continua, né, a satsang que a gente fez no dia 17 de março, semana passada. Yes. And yeah, this we continue now with ongoing unfolding of the understanding of Gnata Drashta, you see. Então a gente continua com o desenvolvendo, né, nosso entendimento sobre Gnata Drashta, né, que quer dizer aquele que conhece e vê. Gnata Drashta, o estado, né, daquele que conhece e vê. Right. And so let me just now begin with this, sharing this. But Então vamos começar com compartilhamento. Before I share this, let me see here. I share. Where is the share? I see The it. three dots, Shuddha, can you see them? Yes. Gnata Drashtapi.
All right. You see it all? Do you see? Yes, we do. Okay. And we need to come to the page that we stopped. You see, we finished this last part. We finished this previous heading, which was about what is it that causes an obstruction, a hindrance to remain as an overseer. So now, Então, a gente parou aqui, né? Que é aquilo que causa um impedimento, né? Um atraso da gente conseguir permanecer como aquele que conhece Deus. yes, and essentially it is the karma load of past life. You see that heavy karmas of past life, when they discharge, it takes our attention to them, it totally occupies our attention because our attention is required to face those files, you see. Então, basicamente, né, essa carga o que é um obstáculo para a gente permanecer como aquele que conhece e vê, é a nossa carga de karma, né, aquilo que a gente carregou e que ocupa toda a nossa atenção, porque quando ela se descarrega, a nossa atenção naturalmente vai para ela, para a gente enfrentar esse cara que foi So, carregado. so we finished this, or did we? Yes. Did we? We finished. Did we finish this? I don't think we did. Let me just double check. O Shuda está na dúvida se terminamos essa parte. Alguém que estava presente consegue lembrar? Okay. Let me just take a quick look at what we did with Tony last time. Tony and Josie. Uh, and oh boy. I think that we went all the way to Gnata Dras, Guinea Gnata, to that. I didn't have an opportunity to take a photo of the last page. Yeah. Yes. To see, to stay on the seat of Shuddhatma and to be the knower and seer. Isn't that correct, Tony? Yeah. Yes, I remember what you said about the level of Gnata and Gnea that is a higher level that I remember that was one of your last phrases, Yeah. Shuddha. So did we finish this? Be the knower seer by sitting in the seat of the pure soul. No. Yes. Yeah. So and then now the next heading comes because I get confused because simultaneously the our dear Spanish people are also going on with it. So here now, so I Então, see. o Shuddha está encontrando esse ponto, né? Porque ele diz que às vezes ele tá um pouco confuso, porque o pessoal do espanhol também está nessa mesma Dandavani e está bem próximo. Então, ele está querendo ter certeza de que ponto que nós paramos, né? Okay. Português. So let's begin here. Past karma are a hindrance to remaining as the knower, seer. Então, o karma passado é um obstáculo para permanecer como aquele que conhece e vê. And this is on page 60 of this PDF, Gnata Drashta Portuguese. Questioner, you have told us Mahatmas to remain as the knower, seer. So what hinders us in remaining as the knower, seer? Então, o interlocutor pergunta: Você nos disse, a nós Mahatmas, para permanecermos como aquele que conhece e vê. Então, o que nos impede de permanecer como aquele que conhece e vê? Dadashri, it is the unfolding of past karma that comes in the way of you remaining as the knower, seer. Now all past karma will entangle you.
Yes, he will confuse you, entangle you, you know. Thoughts will arise in the mind, but you, the Amapura, should not become entangled in them. You should not become mixed up in them. They are all, they are Gneya and you are the Gnata. The relation that remains with this world for all of us now is that of Gney and Gnata. There is no other relation with the world anymore. Now, do not get involved in any other relations at all, you see. Então, Dada Shri diz: é o desdobramento do karma passado que impede que você permaneça como aquele que conhece e vê, seja Gnata Drashta. Agora, todo o karma passado irá envolvê-lo. Pensamentos surgirão na mente, mas você, alma pura, não deve se envolver neles. Você não deve se misturar a eles. Eles são Gneya, objetos a serem vistos, e você é o Gnata, aquele que conhece. A relação que permanece com este mundo é a de Gneya e Gnata. Não há mais nenhuma outra relação com o mundo. Agora, não se envolva em nenhuma outra relação. Questioner. The dualities, those vibrations have not been eradicated, have they? The vibrations of the dualities, you see, right? Those have not been eradicated, have they? Então, o interlocutor pergunta, mas as dualidades, essas vibrações das dualidades não foram erradicadas, foram? Dadashri replies, no, they remain in the form of Gneya, don't they? That is all in the form of Gneya. You see, all the dualities of life are now have become Gneya. And it confuses you into thinking, is this taking hold of me or what? You just have to see whether or not the attachment or an abhorrence, attachment abhorrence, are decreasing day by day. Então, Dadashri responde, não, elas permanecem na forma de Gneya, não é? As dualidades, né? Não é mesmo? Tudo isso está na forma de Gneya, todas essas dualidades. E isso confunde você, levando-o a pensar, isso está me dominando ou o quê? Você só precisa ver se apego e aversão estão diminuindo dia após dia. Questioner, after self-realization, the questions or the confusion that arises does not fall under the division of the self, does it? All the confusion and the questions. Então, o interlocutor pergunta: após a autorrealização, as perguntas, as questões ou a confusão que surgem não se enquadram na divisão do ser, não é? And the other Não é replies, verdade? all of they are all Gneya. Even when Cecilia gets confused, that is Gneya. You see, that is something to be seen or known. They are all Gneya and they are in discharge form. And they are not in your control. They are under the control of Vyavasthit. Their intrinsic nature, their swabhav, and your intrinsic nature are different. Their intrinsic nature is of Gneya, while your intrinsic nature is of Gnata, the knower. The Gneya itself, whatever is in front of you, are Vitarag. The Gnata is also Vitarag, but the ego and the ego that exists in between causes attachment, abhorrence. After Gnan, as the ego has departed in the Gnan Vidi, one should maintain a Vitragi Bhav, a state of freedom from attachment or abhorrence. Vitragi Bhav means the view of the Vitrag, neither attached nor abhor, nor aversion with the Gneya, whatever it may be. If the Gney is scorned, if the Gney is scorned or kicked,
then it will do the same in return. Nevertheless, if negative worldly intentions, in other words, these are called the views and the intents of the Pudgalik Bhavo, if they arise within, then you should do Pratikraman. You should get Pratikraman done, is more correct. Whatever remains after attaining this Gnan remains in the form of Gneya. Whatever arose within, it is Gneya, and you are the Gnata. Very detailed, beautiful explanation. Let's go. Então, Dada dá uma explicação bem detalhada, né? Ele diz: todos eles são Gneya, estão na forma de descarga, ou seja, são objetos a serem vistos. E eles não estão sob seu controle, eles estão sob controle de Vyavastit. A natureza intrínseca deles, a Swabhava deles, e a sua Swabhava, sua natureza intrínseca, são diferentes. A natureza intrínseca deles é de Gneya, enquanto a sua natureza intrínseca é de Gnata. Os Gneya são Vitarag, ou seja, sem apego à aversão. E o Gnata também é Vitarag. E o ego que existe entre eles causa apego à aversão. Após o Gnan, como o ego se foi, deve-se manter um Vitarag Bhal, ou seja, uma visão, um estado de liberdade do apego à aversão com o Gneya. Se o Gneya for desprezado, ele fará o mesmo em troca. No entanto, se intenções terrenas negativas, ou seja, visões e intenções do Pudgalik Bhavo, surgirem internamente, então você deve fazer Pratikraman. Deve pedir para o arquivo 1. O que quer que permaneça após atingir este Gnan, permanece na forma de Gneya. O que quer que tenha surgido internamente é um Gneya, e você é o Gnata. Beautiful. Beautiful. So we go back now. Again, we've finished this heading. And you see, now we emphasize a few words, you see. Emphasize a few. Então, Shraddha quer enfatizar algumas palavras aqui desse subtítulo aqui que a gente acabou de ler. The first important question is after the auto-realization, you see. In all confusion, all up and down of whatever, whether you're feeling good, whether you're feeling bad, all of those things that belong to duality, they are not part of us. It is, we have nothing to do with them, you see. This is where is happening to the Cecilia complex, the Tony complex, the Shuddha complex, you see. Então, a primeira coisa para a gente observar é que aqui, após a autorrealização, né, as confusões, os altos e baixos, a gente se sentir bem ou mal, tudo isso pertence à dualidade e não são parte de nós, né? Não tem nada a ver conosco. Eles, na verdade, são parte do complexo da Cecília, complexo da Berna, complexo do Shuddha. Yeah, you see, it may be such, this confusion may be such that, you will begin to thinking, oh, what will I do? This is horrible. I don't know what to do, etc., etc. All of those views and feelings, and these are called lepaiman bhavo. In other words, these are the views that have become attached to you. They have grabbed on to you. Lepaiman bhavo, you see? Lepaiman bhavo. Então, quando acontece isso, né? Então vem uma confusão, alguma coisa assim, você começa a pensar, nossa, o que eu faço agora? Que coisa horrível, isso que eu estou sentindo, vem esse sentimento.
né? Mas, na verdade, estes sentimentos, quando eles vêm assim dessa forma, eles são aquilo que se chama Lepayaman Bhava, né? Eles são ideias, sentimentos que grudam na gente, né? Que ficam Yes, pegados na gente, né? Grudados. yes. In the Charanvidi, they are the Yeah, Lepaiman, what is they are the in Português yeah, são os Lepaiman Bhavo is they intenções e tend to anoint, they desejos, tend to intentions. anoint or smear you see? Yes, sim. Então, Leparnabhava no Charanvidi é aquele que é como intenções e desejos que tendem a macular, né? Que ficam grudados na gente. Yes, if you take a shower, then the water automatically after a while, if you just stand in the sun or you take it, it will just all fall off. But if you have taken an oil bath, you see, it's going to stick to you see, and it's going to require much soap and water to clean off the oil, you see. Uhum. So this, Então, por exemplo, dando um exemplo, né? Quando você toma um banho, uma ducha, a água que cai em você, depois se você sair, mesmo que você não se seque com a toalha, você sair no sol, vai secar, um pouco d'água vai pular, vai cair do seu corpo e vai secar naturalmente. Agora, se você tomar um banho de óleo, vai precisar muito mais ação, vai ter que passar mais sabão, vai ter que fazer várias coisas para ele sair da pele, né? mhm. you know, the Swiss people eat hot chocolate, like they have chocolate fondue, they take pieces of bread and then they dip it in boiling, almost not boiling, but very warm chocolate, and so when Uhum. you pick up the piece of bread, you don't see the bread at all, but you see it's all covered with chocolate, whether it is a piece of bread or whether it is a strawberry or etc. See? You see now. Então, The, da mesma forma, quando você come um fondue de chocolate, né, que você coloca um pedacinho de pão lá no ou qualquer outra, uma fruta, alguma coisa lá dentro, na hora que você tira lá daquela panelinha que o chocolate está todo derretido, bem quente, ele está inteiro coberto, você nem enxerga o pão que está por baixo, né? yeah. Now, in my hand, this is a gold plated spoon. Let's just consider it as a gold spoon, okay? This is a spoon of gold, right? And then if I pick up the chocolate with it, the liquid chocolate, you see, if I turn it around completely and there's a lot of chocolate in it and then I leave it, you see, then the gold will not be visible, you see, and that is how it is with karma. All that chocolate is karma particles, you see, and but the gold inside is pure, is as pure as gold. So once the karma particles go away, you see, all the lepaiman bhavas that go away, you're back to the pure one. I am pure, I was always pure, and I was never impure, and I will always be pure. You see, so I was pure, I am pure, and I will be pure as Uhum. gold forever. Então, o Shuddha está dando esse exemplo. Então, imaginemos que essa colher, que ela é folhada a ouro, mas imaginemos que ela seja toda de ouro, né? Se você coloca uma colher de ouro nesse chocolate derretido quente, e você gira ela e cobre toda ela de chocolate, você não vai conseguir ver o ouro por baixo ali daquela parte da colher, né? Então, esse chocolate, com o tempo, ele vai endurecer, né? Ele vai secar e vai endurecer, e a gente não vê. Então, o karma é como esse chocolate, né? Então, as partículas de karma são como as partículas desse chocolate grudado. O ouro sempre esteve lá, ele sempre foi puro, ele é puro e ele sempre continuará puro. Mhm. Mas, isso é o que nós somos, né? Então, quando todas as partículas de karma saírem, todo esse Lepayaman Bhava que te cobriu ali toda aquele ouro que é puro, sair todo o karma, né, comparando,
vai sobrar somente aquilo que sempre foi puro, que continua puro e sempre será. And you see those lepaiman bhavo, those that tend to envelope you, or they tend to stick to you, uh, are essentially discharged karma particles. You see, they arise in front of you, as a situation that envelops you, or an event that happens to others around you, you see, but you are there. So you also get involved because, wow, this is bad, this is no good, I'm so sorry this happened to you, etc., etc. These are all lepaiman bhavos, you see, views, Uhum. that views with which you were covered up completely in the last life, and then in this life it starts showing its results, you see. Hmm? Ok, então, um, let me get it. So, os Lepayamambavo, né, é aquilo que te envolve, né, que te cobre por inteiro, né, que gruda em você. Então, são essas partículas de descarga de karma, né, que chega, que vão chegando, estão ali sobre a gente. Então, vem uma situação, por exemplo, em que esse karma, esse peso, ele te envolve por completo, ou está acontecendo com uma outra pessoa e você percebe aquilo envolvendo a pessoa e você acaba se entrando em relação com aquilo também, dizer, nossa, mas isso aconteceu com você, né? Então, essas percepções, né? Essas visões que cobriram você na vida passada, né? E que agora estão dando o efeito nessa vida. These, these, see, the exact sentence I'm giving it to you is very important. These views or Lepaiman Bhavas are of the Jada. Jada means uh, non-living. Let's put it this way: non-living, unable to see, no. You see, so Jad is that which does not have the quality of seeing and knowing. You see, Uh, uh, you see. Então, essas visões, né, do Lepaya eles são do Judd, né? Não sei se o Shuda escreveu ali. Eles são visões daquele que não é o vivente, né? Que não tem a visão, né? Então, Lepaya Manbavo e Jarana Bavoche. Yes. Aí ele está lendo alguma coisa ele está escrevendo aquilo que é o original daquele trecho, né? Então essas visões de Lepaimbabo são de Jada, daquele que é não vivo e são incapazes de ver e de conhecer. Eles não são do Chitan, o ser que conhece e vê. Yes. Chetan is with a C capital. Chetan is a C capital. Chetan is everything. Chetan is the knower and the seer within I and you and everyone. You see, the Chetan is the self. The Chetan is the Lord. The Chetan is the Señor. You see, that Chetan is Uhum. everything. Everything else is Jad. Everything is Jad. You see, it does. The Jad means it doesn't have the ability to see and know. You see, the ability to see and know, even though it looks like a human being, it's not the body that sees and knows, it is the Lord inside that body that sees and knows, you see. Hmm? Uhum. Hmm. Então,
o Chetan, né, quando usado com um C maiúsculo, ele é aquele que conhece e vê, né, que está dentro de nós, é o ser, é o Senhor, aquele que nós nos referimos como Senhor, né? E todo o resto são jara, né? Jara é aquilo que não tem habilidade de ver e conhecer, né? Então, mesmo que se pareça com um ser humano, na verdade, dentro do ser humano e através dos olhos daquele jara, daquele corpo humano, quem vê internamente é o Senhor, é o Chetan. Yeah, this is very interesting. What Dada is saying, and let me share again. This is very, very interesting. See, uh, um, Dada is saying now that when the questioner asks, they have all been removed in the Gnanvidhi. Nadashi says, no, they remain in the form of Gnay, don't they? In other words, what used to be called the karma, you see, that unfolds, you would get enveloped by that karma. Oh, I got to go to the hospital because my friend is there, etc., etc. You get enveloped in this karma, and it you always have to remember and visualize the Shuddha Tattva, the pure element. You see, the gold, eternal element within, which is who you and I are. And all of these uh, are they are Paiman Bhavo, they tend to stick only before the Gnanvidhi. After the Gnanvidhi, we say, Tamam Lepaiman Bhavoti Sarvatha Nirlep Evo Hu Shuddhatma Chu. I am absolutely and continuously unanointed. I cannot be smeared. I cannot be smeared, you see. Uh, uh, I am such a pure soul. I am so pure that none of these unfolding karma effects that arise within me or in any one of us or in the people in Iran and the affected soldiers, etc. Whatever that arises, it's got nothing. This it begins with me. It begins with my view that I am pure. I am pure. You see, and I don't get affected. They get affected because they are under the illusion that this is happening to me. This is, oh boy, I have to go. I have to. I have to go fight now. You see. Uhum. Então, Shoda está falando. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Quem estava lendo ali, né? O que Dada estava escrevendo ali naquele pedaço, dizendo ali naquele pedaço, né? Não, né? Esses Lepayaman Bhavo, eles permanecem, mesmo depois do grande dia, eles permanecem, né? Essas situações que nos cobrem, nos tomam e nos cobrem totalmente a nossa visão, né? Eles vêm como gneia, né? Eles vêm como objetos a serem vistos, né? E eu sou aquele que conhece e vê. This is Então, então, aquilo que antes, que é o karma que foi criado anteriormente, né, que nos cobria totalmente, cobria o ser, o ouro que estava por baixo, né, esse elemento eterno que fica, na verdade, por dentro. Né? Então, tudo isso é o Lepayaman Bhava. E aí tem aquela frase do Shanavidin, em meio a todas as intenções e desejos do mundo material que tendem a macular, eu sou totalmente separado, né? Permaneço totalmente imaculado
como alma pura. Então, aqui, esse imacular e imaculado tem a ver justamente com esse envelopar, esse envolver, as situações que nos envolvem e impedem que a gente veja aquilo que nós somos de verdade por dentro. E nada disso me. Eu sou imaculado, nada disso me toca. Depois do Gnana Vidi, esses Lepaya Manbhavo, eles já não são, eles são um karma que está se desdobrando, mas eles não, já não me tocam mais, né? Não sou afetado, e ao mesmo tempo as outras pessoas, eu também consigo ver que as outras pessoas, isso nos outros, né? Então aquilo, na verdade, não está afetando a alma pura delas, mas elas, dentro das situações, quando não tem um Gnana, então o Shuddha está pensando aqui, por exemplo, na situação dos soldados, né, que estão sendo chamados para lutar, né? E eles acreditam, eu sou esse corpo, eu sou essa pessoa, então eles vão sim ser muito afetados, né? Quando vem uma situação como essa, que são essas situações mais, Yeah, mais pesadas, né? Que encobrem de uma forma mais pesada. yeah. You see this, it is the mind. It is the mind that worries and says, is this taking hold of me or what? What has happened to me? You see, a mind feels elevated or depressed, you see, and our role is that this is now, these are the views of the Jada, Jada, this which is dying, this which body complex which is now dying. You see, it comes into this world, it lives for a while, and then it slowly and slowly, um, goes towards death. So, in other words, from birth till death, it's an ongoing process, and that ongoing process is really nothing but the karma complex. It is not pure gold. The pure gold, Amapura, is not at all affected by this, you see. This is very, very important to now actually we have to really kind of experience that and say, no, this is happening to, this is happening, this, and when you come to say that this are now in the form of Gneya, okay, they're in the form of Gneya, then uh, means something to be seen. That's all. See and know. See Uhum, and know, and you can only see and know when you're absolutely convinced that Evaso Amapura, Evaso absolutely Amapura, and this whatever is happening is not part of me, it is happening in front of me, you see. It is happening in front. uhum, Mm. uhum. Então, a mente, né, ela vai dizer assim, isso toma conta de mim. É a mente que se sente elevada ou, né, ou rebaixada, deprimida, para baixo ou para cima, né? E o nosso papel como alma pura, o nosso papel é perceber, né? Que elas são todas visões, tudo isso são visões de Jada, né? Aquele que não está vivo, que está morrendo, né, que vem, aquele que vem, nasce, vem para essa terra, vive por um certo tempo, depois lentamente vai caminhando em direção à morte, né, que isso tudo é um processo natural e que fica e continuamente se perpetuando, né, mas na verdade quem passa por isso é o complexo que é sujeito ao karma, né, e, e não aquele que é o elemento puro, não a alma pura, aquele que é o ouro puro, né? Então agora nós devemos, diz que, o Shuddha está dizendo que isso é importante, que agora a gente
tenha a experiência de que agora todas essas coisas que acontecem ao redor, elas estão na forma de gneia, né? Para ser visto e conhecido, né? É, isso só é possível quando nós estamos totalmente convencidos de que eu sou alma pura, né? E tudo isso não é parte de mim, né? Tudo isso está acontecendo diante de mim, mas não está acontecendo comigo. And also, our role is different. You see, the thinker is thinking, and you and I just have to see whether or not attachment or abhorrence, rag, dvesh are decreasing day by day. This is the most important thing. Is day by day are we getting more and more free from attachment, aversion. This is the most important thing, you see. Uhum. Então, o nosso papel agora é diferente, né? Eu observo aquele que pensa, né? O pensador está pensando. Eu sou esse que observa isso, né? E dessa forma a gente vai dia após dia se tornando cada vez mais livre desse apego e aversão, né? Como está ali no texto, né? Tudo isso confunde levando a pensar, isso está me dominando. Você só precisa ver se o apego e a aversão estão diminuindo dia após dia. Mhm. Now, even the questions, all the confusion, all the anger, pride, deceit, greed that arises is not, it does not belong to the self now. You see, it belongs to Eloisa, Tony, etc. It is the Tony complex, the discharging complex that is going through all of this. So, ours is the Uhum, role of of seeing what is happening and knowing what has happened, knowing and seeing what is happening to Tony and who am I in all of this, you see. uhum. Então, nosso papel, né, é de ver aquilo que está acontecendo. Não, desculpa, mais para cima aqui. Então, que todas essas confusões, né, todas as questões, as perguntas, as confusões, a raiva, orgulho, engano, ganância, tudo isso pertencem ao complexo que está em descarga, pertence a Cecília, a Berna, o Tony, né? Então, nosso papel é aquele de ver o que está acontecendo e conhecer aquilo que aconteceu, né? E para quem isso está tudo que está acontecendo com o, o complexo, né? A Cecília, o Tony, né? E quem sou eu diante disso, né? No meio disso. You know, the question may arise that what? The question may arise, what this Tony, Cecilia, Marcia, Nelia complex, you mean it cannot see and know? You mean only the Amapura can see and know? The answer is only the Amapura sees and knows. Now, the seeing that happens through Marcia or Eliane or Saveni or Tony, that seeing is actually only the light of the self only that is being reflected through the medium of the ego. Soyama Pura, sorry, as Eoso Saveni, Eoso Marcia. So the ego intellect complex modifies it, but the light is of the self only, you see. It is coming, light is of the self. It is the Amapura light. You know, if Amapura leaves, Amapura goes away, Saveni or Marcia or Shuddha will be, people will be ready to take him or her to the funeral home, you see. Uhum. Então, e a pergunta pode surgir, né? Então, como assim esse complexo
da Savene, da Márcia Anélia, da Cecília, do Tony, ele não vê, né? Ele não vê nada, só uma pura pode ver e conhecer. Mhm. Sim, porque aquela visão que está acontecendo através dos órgãos, né, dos olhos da Savine, da Cecília, do Tony, ela é apenas um reflexo, né, que passa através desse intermediador que é a Cecília, o Tony e a Savine. Na verdade, a luz é a do ser apenas, é da alma pura apenas. Mhm. Só ela que traz essa luz que, que gera essa capacidade de ver, né? Então, se a alma pura for embora, sair do corpo da Cília, da Savene e do Shuda, as pessoas vão estar prontas para pegar e falar assim, agora vamos levar a Cecília pro funeral. Yes. So then the question arises is what is this Cecilia, Shuda, Tony, Savani? What is it? Then the answer is very simple. This is the Pudgal, the subatomic particles that were charged in the last life, and in this life they started off as a little baby, and then became a young girl or a boy, and and here we are. It is that charged complex that people say is a charged karma complex. It is not Amapura. So a Amapura can see this charged karma complex called Shuddha. You see as Cecilia, this is Cecilia, this is Tony, this is Saveni, this is Eliane, this is Marcia, and eu sou Amapura, eu sou Amapura. You see, so this is how separate it is. This is this is exactly how it is. You see, out of the illusion that it feels as if it is happening to you, and that illusion now also belongs to the discharging complex, which has a name called Marcia, Berna, Janetti, Eliane, Carla, etc. See, it's a discharging complex. And day by day, yes, we are becoming more and more free of this karma complex discharge. This is the discharge, you see. They're coming back again to the discharge in a minute, okay? Discharge. Então, então a gente pode perguntar, então, o que é isso, né? O que é esse complexo de descarga que é Cecília, Berna, Savene, Tony, né? Então, isso é o Pudgal, né? São as partículas subatômicas que foram carregadas na vida passada e que agora estão descarregando. E nessa vida estão descarregando, começou como um bebê, depois se tornou uma criança, e até chegar onde nós estamos aqui agora, né? Então, esse complexo de karma carregado, you said, should charged karma complex or charged just karma No, charged. So it was charged? charged in the last life, Uhum, and now in this uhum. it is. Yes, Yeah. ok. Então, esse complexo de karma carregado, que foi carregado na vida passada, né? Então, isso é o que a gente chama hoje de Cecília, de Tony, Savene, Eliane, Márcia, né? E isso é uma coisa, né? Esse complexo de karma carregado, e eu sou alma pura, e isso é totalmente separado, né? De forma exata. E antes a gente tinha essa ilusão de que isso está acontecendo com a Cecília, isso está acontecendo com a Berna, né? E esse karma e esse complexo de karma que foi carregado, ele está descarregando dia após dia, né? A cada momento em que ele vai descarregando, a gente se torna cada vez mais livre. We used to call this karma complex. Otherwise, we can just say non-self complex. It means
None of it's not mine. None of it is mine. I am as pure as I'm as pure as all the lords of this world, all the seniors of this world. You see, Uhum, Mahavir, Lord uhum, Buddha, Lord, Christ, etc. uhum. Mhm. Então, a gente está chamando aqui do complexo de karma carregado, que a gente também pode chamar como complexo do não ser, né? E em separação comigo, eu sou alma pura, eu sou tão puro como todos os senhores que já habitaram essa terra, eu sou tão pura quanto o Senhor Mahavir, quanto Dada Bhagwan, quanto o Senhor Jesus Cristo. Mhm. And not only that, we need to understand that not only it is not under our control, but it is controlled by Vyavasthit. Scientific circumstantial evidences control Tony, Berna, Shuddha, all of us here, you see. Então, esses complexos, né, de não ser, eles não só não estão sob o nosso controle, como estão sob o controle de Vyavasthit, que é quem controla o Tony, a Berna, a Cristina, a Heloísa. Mhm. But you see, this is this karma complex that is called Tony or Shuddha. You see, you need to remain unattached, vitrag, just see and know. But if you interfere, this is called if the if it is interfered, then it will do the same in return. You see, in other words, if you poke your to interfere means this is happening to me. I am doing this. You see, I like to interfere means to believe that this is happening to me. It is not happening to you and it is happening to this discharging karma complex, you see. It is, it is, and now when you are neither attached or uh, averse to it, you see, neither no attachment, no abhorrence, then it becomes a gnay, something that you just see, you see. You see, just see it as it is. It got up, it ate some breakfast, it it did some work, it went for a walk, it it's some lunch, you see. It is the Pudgal complex, you see, the discharging complex, you see. It is thinking, Uhum, etc. All of these things are uhum, the non-self, you see. uhum. Então, ahn, então a gente é separado, né? Vitaraga, aquele que não tem apego nem aversão. Então, Dada está dizendo aqui, deixa eu achar, a natureza intrínseca deles é de Gnei, enquanto a sua natureza intrínseca é de Gnata, Mhm. né? Os Gneis são Vitarag e o Gnata também é Vitarag. Ele falou Então, da interferência, Cecília, quando a gente é, interfere é, com a crença então é que eu errônea. estou trazendo aqui Tá primeiro aqui voltando. o Tá, trecho do tá certo. texto para as pessoas, Tá né? certo. Então aí ele diz que se você interfere, né? O Dada diz ali, se você interferir com o Gnei, ele vai voltar isso de volta para você. O que ele quer dizer com interferir, então? Ah, ele é você acreditar, eu estou fazendo isso, né? Então, acreditar que eu estou fazendo isso é a interferência em si, né? Acreditar, porque na verdade não é você que está fazendo, mas o complexo de descarga de karma que está ali. Então, quando você não tem nem apego nem aversão, aquilo se torna gneia, se torna aquele objeto a ser visto, né? E você vê ele como ele é, né? Então você vê esse complexo do não ser, ele levantou, acordou de manhã, ele escovou os dentes, tomou café, agora ele saiu para passear, para dar uma volta.
né? Então, eu estou vendo esse purgão, que é o complexo do não ser. You see? É isso, Tony? Faltou alguma coisa? Certo, Cecília, certinho, certinho. Jay Satidana. Mhm. Yeah. Entendo. Good. You see this, we should understand the nature, the quality, the swabhav of this Gneya. Now Dada separates it, everything that is in front of us, everything, including Shuddha's hand, Shuddha's feelings, Shuddha's movements, Shuddha's body movements, Shuddha's mind, everything that is happening, it is under the precise control of scientific circumstantial evidences, whereas the nature of the Amapura that I am, Amapura, my nature is totally different. My nature is to continue to see what is happening. Just, continue to see what is happening. That's all. You see, now, Uhum. mm, you see, so there's Então, ownership, é, no ownership, you see. então, ahn, qual que é a nossa natureza, né? De que tudo que está diante de nós é, na verdade, um gnei, né? Tudo, não tem nada a ver com a natureza, a gente anotei, mas acho que ele mudou um pouco o assunto. Então, ele está falando do gneia, né? É tudo que está de frente a mim é um Gnei. Então, as minhas mãos, meus sentimentos, os movimentos da Cília, do Shuddha, né, todos esses movimentos do complexo do não ser estão sob o controle de Vyavastit, Mm. né? Ao passo que a minha natureza, como alma pura, é completamente diferente. É a natureza de continuar a ver aquilo que está acontecendo sem qualquer senso de propriedade, né? Não tem o meu, né? O senso de meu. Mhm. And the most important thing to understand is that it is the Gnei itself, that which is in front of you is Vitarag. It is not associated with attachment and abhorrence. And you and I are also Vitarag as the Amapuras. What is what is interfering is the one in the middle, the ego, you see. And it's the ego Uhum. that creates attachment, aversion, you see, the ego. Sim. Uhum. Então, outra coisa importante de entender é que os Gneia, eles não têm qualquer associação com apego e aversão, né? Ou seja, eles são Vitarag. E eu também, eu sou alma pura, eu também sou Vitarag. Quem tem e cria apego e aversão e se intromete no meio é o ego, em que ele interfere, né? E aí sim cria apego e aversão. You see, the interference is simply defined as happening to me. I am doing it. You see, so I'm doing it, I'm feeling it. I know the other person is doing this to me. You see, so immediately now you are in the or sea, or in the world of interference by blaming others, you see, by being upset, etc. Because otherwise, there is no reason to become upset, is there? If you just continue to see, there is no reason to become upset. Então a interferência, ela sempre está relacionada com essa ideia de, isso está acontecendo comigo, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso, e o outro me fez isso comigo, aí eu estou sentindo isso. Então, essa identificação, ela cria um oceano de interferência. Yes, you see, the Dada in the last few lines is saying that if you kick the Gneya, to kick the Gneya or to scorn the Gneya or to push the Gneya, why are you here, this and that, then it will react and it will say, it will or immediately get into, who are you? In other words, leave it alone. Live our life that is unfolding in front of us from here on after the Gnan Vidhi, whatever happens to Marcia,
whatever happens to Berna, Eliane, let it just happen. Let it just happen. See it. By seeing it, it will go away beautifully. Just see and see it. When you see it with your own light, there is no modification of the intellect there. It's the intellect will makes it much worse. Oh, this is happening to me. Oh, he did this to me. You see, that makes it Uhum. worse. You see. Mhm. Então, então ali Dada está dizendo, né? Se você zombar, ou se você pegar aquele gneia e zombar dele, ou chutar ele, ou querer mandar ele embora, o que que você está fazendo aqui? Isso que eu não, né? Ele vai reagir. Então, deixe que as coisas que estão acontecendo com a Cecília, com a Berna, com a Márcia, com a Eliane, com a Savine, deixe que essas coisas aconteçam. O que quer que aconteça, deixa acontecer. E seja aquele que veja isso acontecer. E aí, então, isso vai embora depois, né? Porque é com a sua própria luz, né? Não com a luz do intelecto, né? Porque o intelecto, ele sempre é ele que diz que isso está acontecendo comigo, isso é comigo. Mhm. And also this is a very beautiful sentence of Dada here. The last sentence is very beautiful, which is Dada Shri says, you see, Dada Shri says, whatever arose within, whatever inside, so it is you and I just seeing everything, being the pure knowers, and whatever arises, after it arises, it is called arose. So whatever happens, whatever arose within, it is Gneya. What a beautiful definition of Gneya. That whatever arises inside is Gneya. It means it is meant to be seen, and see it and know it, and you are free, you see. And you are the Gnata, you see. So you are just a pure knower and seer, you see. Então, essa última frase do Dada é muito bonita, que ele dá uma definição, né? O que quer que tenha surgido internamente é um Gneya, e você é o Gnata. Então, nós somos esse conhecedor que é puro, e qualquer coisa que surgir internamente é porque era para ser vista, né? E nós, como o Gnata, nós vemos e conhecemos aquilo. So, my friends, this, even as we look at each other here, you see, even whether we see the pure ones that are present here, absolute Amapuras, see, we are also aware of what is happening inside. You see, of course, Amapura is on one side, you see, and then there is this that is arising inside, you see. And that which arises inside, whether I look at Cecilia or Marcia or Eliane or Carla, whatever arises inside, that is all Gneya, it's all Gneya, pure Gneya, you see. And it's not mine. Mine is the pure Shuddhatma Bhagwan, Amapura, you see, Amapura. Então, mesmo quando a gente está aqui, a gente olha, né, uns para os outros aqui, a gente vê a alma pura em todos. Ao mesmo tempo, a gente está vendo a alma pura e a gente está consciente daquilo que está acontecendo, que surge internamente ao olhar para uma pessoa, né? E tudo isso que surge internamente ao olhar para alguém é um gneia, é um objeto a ser visto, né? E então eles são gneias puros, né? E não estão acontecendo comigo,
né, aquilo que surge internamente não é algo que está acontecendo comigo, porque eu sou puro, eu sou alma pura, estão acontecendo internamente dentro da Cecília. Mhm. You see, and as we are seeing about what happens inside, as we see different what as we see what is what happens inside, there might be wrong intentions. You see, bad intentions means wrong views. You see, you know, then you just tell him, I just tell Shuddha, do pratikraman and see the Amapura of that man or woman, you see, and say, please forgive me, you see, just sit. You see, in other words, I make Shuddha do the pratikraman while I continue to just see everything as Gneya, no attachment, no abhorrence, you see. Hum. Então, quando a gente vê aquilo que está acontecendo internamente, né? Então, se a gente olha para alguém que de repente pode internamente surgir um tipo de um julgamento, um pensamento negativo com relação àquela pessoa, ou uma intenção negativa. Então, a gente deve dizer, ele disse, eu digo ao Shuddha, ele falou, né? Shuddha, faça pratikraman, né? E veja a alma pura em cada uma dessas pessoas e peça perdão, né, para o ego ali dentro daquela pessoa, daquela alma pura. E eu, como alma pura, eu continuo vendo os Guineia, né, sem apego e sem aversão. Yeah. Shuddhatma Bhagavan, what we will do is we'll take about a 5-minute break for everyone and then we return. Ok. Então a gente agora vai fazer aqueles 5 minutinhos de intervalo e daí a gente volta. Thank you. Thank Thank you. you.
Tá bem bom, né, Cecília? Bem, muito bom esse material, né? É lindo, né? Nossa, Maria. A gente vê uma maneira diferente a Agneia, né? Mais profundo, mas muito bom. Mais prático também, né? Isso. Muito bom mesmo. E Eliane, eu estava vendo que linda a sua foto. É lá de Simander City? Que você com o Simander Swami atrás? Nossa, que foto bonita. Linda. Você tá no mudo, Eliane. Foi no pôr do sol. Linda, né? Aquela foto ficou Nossa, maravilhosa. Uhum. ficou linda, linda, linda. Eu tenho uma saudade, Vamos ir uma lá. saudade eu não sei se esse que você, eu sei que quando eu fui, foi numa grande festa do JJ 111. Aí Uhum. tinha um lugar que tinha um swami, ficava lá e toda hora que você passava, também assim, de manhã, de tarde, de noite. Uhum. Bom demais. Mm-hmm. Jai Satchidananda Shuddha. Jai Sachidanand. All right. So we just, as we start the next chapter, before that, I will just share with you one sutra of the new set of books that Apta Sutra that were released by the Gnani recently, our Gnani. One is number 7. This is the Gujarati 7 at the bottom there. You can see. That's number. Ah, okay. That's number 7. Oh, it looks a little bit like number 6 for me. Yeah, To me, I don't know. Yes, I can see it. it's Tá number. vendo ali, gente? O Shuddha está dizendo que agora ele vai ler um sutra de Yeah. um novo conjunto de livretos com os Apta Sutras, um novo que foi lançado recentemente, e esse que ele está mostrando é o número 7. Falei que para mim parece um numerinho 6. All right. And I'm just random. This is in random. And the random Uhum, one that came across my eyes in the uhum. interval is Sutra number 5496. I'm going to write it down. 54. Então, o Shuddha está falando que, assim, aleatoriamente, né? Ele pegou e apareceu, né? Veio, enfim, caiu em um determinado sutra, que é o 5496, e ele vai escrever para a gente no chat, para a gente Mhm. saber qual é esse Apta Sutra. To receive, cheat the self means sansar, world, 549. life, and to be sincere to the self. Mhm. You're writing it, I'm going to, aren't you, Shuddha? I'm going to, in a minute, I'm translating it, so Okay, to, because I wasn't sure. I've just written it down. Okay, so the first self with a small S, and the second is with a big S. Yeah, or to the sincere to the self. It's the same self, you see. In other words, this has something to do with, Ok. Então, aqui, o ser, estamos falando do ser, da alma pura, tá? Então, enganar, ou trapacear com o ser significa samsara, ou seja, a vida terrena. E ser sincero ao ser significa moksha. yes. No.
because in this line I will give you another one, 5498, okay? See, this is very interesting. When you say to be sincere to, when you deceive yourself, means you move away from yourself, you see. And when you are sincere to the self, then you are always with the self, you see. Então, quando você entra no mundo, está em direção ao mundo, você fica longe do ser. Então, é como se você estivesse enganando o ser, né? Traindo o ser. E quando você é sincero com o ser, você está com ele, você está no ser. Yes. So, and insincerity. Sincerity is Purusharth, insincerity is Purusharth. It is your choice. Então, agora ele está colocando um novo Apta Sutra, né? Que é o 5498. Só que ele já vai finalizar a tradução para a gente. Interesting sutra, but so. Então, 5498 diz: sinceridade é Purusharth. Purusharth quer dizer esforço espiritual, né? E insinceridade ou falta de sinceridade é Purusharth. Yeah. Faça aquilo que lhe cair melhor ou que for aquilo que você escolhe, né? A escolha é sua. This is you just have to qualify it. It is this Purusharth with a small p, you see, small p. You see, in other words, this is applicable to everywhere. This is in the relative world, In the relative world, if to be sincere, to other human beings, to yourself, is Purusharth, and to be insincere also is Purusharth. Both of these are relative Purusharths, you see. Então, aqui a gente está falando desse Purusharth com P minúsculo, né? Ou seja, do relativo. Né? Então, numa relação com alguém, você pode ser sincero, e isso é um Purusharth, e ser insincero, isso também é considerado Purusharth. You see, Purusharth here is what happens inside, you see. It's Purusharth is what happens inside. It is not visible, you see. It's not visible. Então, Purusharth é aquilo que acontece internamente, ele não é visível. Yeah. So, if a beggar comes to you see, and you are in a hurry to take your car someplace, and this happens a lot in India, comes near you and begs for 1 rupee, one small rupee, or a few rupees now. What you may give or not give is not called Purusharth. It is what happens inside you is what is Purusharth, you see. Uhum. Então, se, por exemplo, deixa eu até dar uma situação como na Índia, então, sei lá, você está para entrar no seu carro e chega um mendigo e começa a te pedir dinheiro, né? Você dá dinheiro ou não dá dinheiro, isso não é Purusharth. Purusharth é aquilo que acontece internamente. You see, so you might say, get away from me, or you say, or you don't ignore him, just kind of drive away.
but what happens inside is the blueprint for next life. Uhum. Então, você pode falar para ele, ah, sai daqui, ou você pode simplesmente ignorar, sair dirigindo e ir embora, né? Mas o que acontece internamente é esse Purusharth, é esse. Tony, me ajuda, o que que é blueprint mesmo em português? You see? É como se É fosse uma planilha, né? Um mapa, um blueprint, um mapa. é como se fosse um projeto, um Exato. projeto para a próxima, né, para a próxima vida, né? It's a blueprint for next life, right, Shuda? Yes, That's it's a what you just blueprint for said. next life. In other words, after you drive away, inside you say, what? I should have given the poor man something, okay? Now you drove away because that was the discharging karma from past life. But inside these feelings, I should have given that person something, is the blueprint for next life. Next time, next life, you will have lots to give. But if Uhum. go on. Então, é isso, né? Então, pode ser que a pessoa, sei lá, se você pegou e saiu, foi embora, depois de um tempo você fala, poxa, eu devia ter dado algum dinheiro para esse homem, né? Então, nesse momento, isso que aconteceu internamente em você, ali, de, eu devia ter dado, é esse projeto, né? Que vai ser descarregado na próxima vida, e você vai ter um karma de mérito por desejar dar, e você vai ter muito para poder dar na próxima vida. Yeah. All right. So then you see, or say, if you, while you're driving away, you say, these beggars they are useless and they just, they spoil the beauty of this city, whatever, they shouldn't be Uhum, anything. Now that is negative Purushartha inside. Not only you did not give any money, you became upset and you say, these are all beggars, don't give them any money, etc. All of these things are negative karma. It's also Purusharth, it's happening inside you, and it will bring the results in the next life where when you want some money, nobody will give it to you. uhum. E ao passo que pode ser que o motorista ele acabe pensando, meu Deus, esses mendigos não servem para nada, eles estragam a cidade, né, atrapalham a beleza da cidade. Não ninguém devia ficar dando dinheiro para eles não ficarem por aí e tal. Então, isso é um purushartha negativo, né? E a pessoa, além de não dar nada pro mendigo, ainda ficou irritado, é, criou essa negatividade em relação àquela pessoa. Então, tudo isso vai trazer resultados na próxima vida, esse purushartha que aconteceu internamente, e aí, quando a pessoa precisar de algum dinheiro, ela não vai ter, né? Não vai ter alguém que possa dar a ela uma ajuda. So these beautiful sutras remind us to keep our eyes open in terms of what happens inside, you see. And we just read that when negative views happen inside, bad things happen inside, make Shuddha, make Cecilia, make Eliane do Pratikraman, you see. Wipe it off. You don't want Uhum. to carry it in the next life, you see. Então, esses sutras, eles são muito bons para nos manter de olho aberto em relação àquilo que acontece internamente, né? Então, quando vierem essas intenções negativas internamente, faz a Cecília fazer praticramã, faz a Eliane, faz o Tony fazer praticramã. Is that clear, Eliane? You understand, my dear? Tá Eliane? claro, Eliane? Ele perguntou se deu para entender. Yes? Wonderful. We have two Elianes with their cameras open. Yes, so this Eliane Campello
Of course, she's always there, but this one is a new one that I see, Eliane. Yeah, Eliane Palaoro is from Santa Catarina, from the same state as Santana Oh, and I see. Shirley. Wonderful. So if you understand Tá this, certo, né, Eliane? yeah, É, if you understand this is the most beautiful knowledge, you see. People try to change what is happening outside. What's happening inside is a blueprint for next life, you see. então, ele está dizendo, Eliane, que se você entendeu isso, isso é, putz, maior né, entendimento, conhecimento, né? Porque as pessoas ficam achando que tem que mudar aquilo que está acontecendo externamente. Mas se a gente entende que o importante mesmo é mudar aquilo que acontece internamente, a gente já está fazendo a grande virada, né, para a nossa próxima vida. Good. So now I'm good. I'm going to share and read something further. And Então agora a gente vai voltar para a nossa leitura e avançar um pouquinho. and we finish this previous chapter. Now it's the next one is that which does not interfere in the unfolding karma is called Gnan. Yes. Então, aquilo que não interfere no karma, que se desdobra, é chamado de gnana. Nadashri now says, when you interfere in the unfolding karma, the intellect is prevailing. And when you don't interfere in the unfolding karma, Gnan is prevailing. This is the difference between Gnan and intellect. Então, Dada diz: quando você interfere no karma que se desdobra, o intelecto prevalece. E quando você não interfere no karma que se desdobra, Gnan prevalece. Essa é a diferença entre Gnan e o intelecto. Questioner. Interference occurs only through the intellect, does it not? Intelector, a interferência ocorre apenas através do intelecto, não é verdade? Dadashi says, all this interference is only of the intellect. It is indeed this intellect that has caused all the confusion and mistakes. There would be no such thing in Gnan at all. In Gnan, none of these confusions or disturbances happen, you see. There would certainly be no interference where there is Gnan, would there? Yes, Chandubai, Tony, Eliane may interfere, and when you know this through Gnan, that Chandubai interfered or Tony interfered, then you are free. Dada Shri, toda essa interferência é apenas do intelecto. É realmente esse intelecto que causou toda a confusão, todas as perturbações e todos os erros. Não haveria nada disso em Gnan. Certamente não haveria interferência onde há Gnan, não é mesmo? Sim, Chandubai, Cecília, Eliane, pode interferir. E quando você conhece isso, através do Gnan, você está livre. God Você sabe isso. God does not maintain an account book. Amazing sentence. God does not maintain an account book in which he notes who took it, who gave it. This person gave it to that person and that person took it. God does not keep these accounts. God is so wise. He does not keep an account book at all. The accounts are all clear. The accounts are all clear even without an account book for the God. You see, for God. That is why I have said God does not maintain an account book, whereas the intellect does. It meddles and interferes in the unfolding karma. It sticks its finger in the unfolding karma. Então, Dada diz: Deus não mantém um livro de contas no qual ele anota quem pegou, quem deu,
Essa pessoa deu para aquela pessoa e aquela pessoa pegou. Deus é tão sábio, ele não mantém nenhum registro contábil. As coisas estão todas em dia, as contas estão todas em dia. As contas estão todas em dia, mesmo sem um livro contábil. E é por isso que eu disse: Deus não mantém um livro contábil, um livro de contas, enquanto o intelecto, sim, ele mantém, ele interfere no karma que se desdobra, ele mete o bedelho no karma que se desdobra. Hey, this person is giving based on his unfolding karma, while that other person is taking based on his unfolding karma. So, what is the need for you to meddle in that? It is the unfolding karma that is giving, isn't it? And it is also the unfolding karma that is taking. So, in that case, what is the need to debit or air credit anything? But this is the interference of the intellect. If you do not interfere in the unfolding karma, that is called Gnan. It is complete Gnan. Here in Akram Vignan on this path, you certainly have some Gnan, but Keval Gnan, absolute Gnan, is that which does not interfere in the unfolding karma. You certainly have, excuse me, you certainly have Samyak Gnan, knowledge that takes one towards the real, but now before attaining Keval Gnan, excuse me, now before attaining Keval Gnan, will you not need all these kinds of things? You indeed have Gnan, but won't all this interference hinder you from attaining absolute Keval Gnan? All right, let you read this. Então, Dada continua. Ei, essa pessoa está dando com base no seu, com base no seu karma em desdobramento, enquanto aquela pessoa está recebendo com base no karma de desdobramento dela. Então, por que você precisa se intrometer nisso? É o karma em desdobramento que está dando, não é? E é também o karma em desdobramento que está recebendo. Então, neste caso, por que a necessidade de debitar e creditar alguma coisa? Mas isso é interferência do intelecto. Se você não interfere no karma que se desdobra, isso é chamado de Gnana. É Gnana completo. Aqui neste caminho, você certamente tem algum Gnana, mas Keval Gnana é aquele que não interfere no karma que se desdobra. Você certamente tem Samyak Gnana, conhecimento que leva a pessoa ao real. Mas agora, antes de alcançar Keval Gnana, você não precisará de todos esses tipos de coisas? Você realmente tem Gnana, mas toda essa interferência não impedirá você de alcançar Keval Gnana? Shuddha, you are muted. So, questioner is asking, what remains for the attainment of Keval Gnan? Interlocutor pergunta, o que falta para alcançar o Keval Gnana? And the Adashi replies, you should check to see where the interference of the intellect still remains. There is no problem if Chandubai is the doer of the interference of the intellect. You should simply not become should not become one with those interferences. If you see them, then you are in your account, Apamapura, and if you lapse in your account, slip from your account, then it could be said that you have interfered in the unfolding karma. It is Chandubai's unfolding karma. It is Tony's unfolding karma, Eliana's unfolding karma, but it should not be such that you become one with it. Then it
will not affect you. This is it. Okay, go on. Dadashi, você deve verificar e ver onde a interferência do intelecto ainda permanece. Não há problema se Chandubai é o fazedor da interferência do intelecto. Você, simplesmente, não deve se tornar em unidade com essas interferências. Se você as vê, então você está na sua conta, na sua natureza inerente como ser. E se você falhar em sua conta, na sua natureza inerente, então pode-se dizer que você interferiu no karma que se desdobra. É o karma de Chandubai que se desdobra, mas não deve ser de tal forma que você se torne um com ele. Então, isso não o afetará. Yes. You see, this is coming to an end, and we now go coming to the end of this heading, but this is important heading again, just like all these other headings that we've been reading. It is the Gnan within us. The G capital Gnan means the knowledge of the self, you see. So I am Apura, and this is my knowledge. My knowledge says that this that is happening is the unfolding karma of Shuddha, Tony, Eliane, Cecilia, you see. And when you do not interfere, that means Gnan is prevailing. Gnan is prevailing. The light of this Amapura is prevailing. But when you interfere by saying, this is happening to me, I don't like it, I hate it, then intellect is the one that is saying it. Amapura doesn't say anything. Prajna also doesn't say anything. Prajna just sees what is happening. See? So Prajna sees that Shuddha or Tony interfered, you see, by saying, I don't like it. What? I don't like to eat this food. Why have you given, why have you made it today? You see? This is all interference. But you see, you and I have the capacity, and we are the awakened ones of Dada. We have the light, we can see that it is Shuddha or Tony who made a fuss about the food. You, if you see that, you are free. But if you become Shuddha or Tony, then you have a problem. Uhum. Então, quando você. Então, esqueço como que a gente chama, né? Esse parágrafo, não parágrafo, é um título, né? Ele fala sobre o Gnan, né? Ou seja, o conhecimento do ser. O Gnan diz que o karma que está se desdobrando, né? Aqui diz, isso é um karma que está se desdobrando. Ele vê, o Gnan conhece, vê aquilo e diz, isso é um karma que está se desdobrando. E aí não há intelecto, é a luz da alma pura, né? Nesse momento, a luz da alma pura que prevalece, o Gnan prevalece. Agora, quando o intelecto prevalece, você vai dizer, eu fiz isso, isso aconteceu, eu não gosto disso, eu odeio isso. E isso, então, não é alma pura. E também não é Pragna que diz isso. A Pragna é aquela que vê aquele que diz, eu não gosto disso, né? Então, nós temos essa luz do ser, nós somos essa luz do ser, e por isso a gente pode ver a Cecília. Eu posso ver o arquivo número 1 e ver o que ela fez. Agora, se a gente se torna Cecília, então aí a gente tem um problema. You see this? These interferences, all of these interferences are called Dakha, and they're Buddhina Dakha. In other words, these are all interferences of the intellect. You know, when you see a bunch of people talking, and this people raising his voice, the other person is looking frustrated, the third person is walking away. These are all interferences of the intellect only. They're Gnan
only simply sees it. That these people, all Mahatmas, got together, but now they are upset, you see. Uhum. Então, essas interferências, né, do intelecto, elas acontecem, por exemplo, imagina que a gente está nesse grupo, tem um grupo de pessoas, um grupo de Mahatmas, e aí eu começo a olhar para uma pessoa, e aí o intelecto vem e diz, essa pessoa fala alto demais, essa pessoa parece meio frustrada, essa pessoa levantou e foi embora, né? Ou, esse grupo estava bem e agora está uma energia estranha. Tudo isso é um intelecto interferindo. You see, this the next comes this account book. You see, all the scriptures say, if you do something bad, there'll be after death, he will be there and he will say, you were a bad boy or a bad girl and you go this way, you were a good man or a good boy, you go this way. No, there is nobody keeping such accounts, you see. There is no one out there, no one above there. Really? E ainda Dada fala aqui, né, sobre essa questão aqui das contas, né, de Deus, né, tem um livro e fica anotando as contas, né, que diz que todas as escrituras dizem isso, né, que ele vai no final da sua vida, ele vai estar lá e vai dizer, e falar assim, você foi um bom garoto, você foi um garoto mau, e aí você recebe de acordo com isso, porque está lá é, é, as contas, né, todas anotadas. Yes. You see, this give and take is karma unfolds, somebody's karma unfolds where he receives pleasure and service. People are there for him. And another one's karma unfolds and where people, discard him, throws him away. But this giving and taking is a karma cause and effect. Is karma giving effect? Karma creating its own causes. Karma cause, karma effects. Cause and effect, cause and effect, cause and effect. This is what happens life after life after life, you see. There is no Uhum, the karma itself creates the effect. Cause and karma is cause and it gives its own effect. And while uhum, suffering the effect, again he creates a new karma. So it's a merry-go-round, you see. uhum. Então, dar e receber, ou dar e tomar, né, pegar, isso tudo faz parte esse ciclo, né, ele faz parte do karma que está se desdobrando, né? Então, algumas pessoas vão receber coisas, vão ser servidas e vão ter muitas coisas, outras vão ser postas de lado, vão ser descartadas e desconsideradas. Tudo isso tem a ver com o karma que está dando efeito de uma causa prévia, né? Então, o karma ele cria a causa e o karma dá o efeito daquela causa. E ao dar esse efeito, nova causa é criada e e surge esse ciclo, né? Que se perpetua. Mhm. And whereas God does not maintain any account book. Amapura, soy Amapura, absoluto Amapura, there is no account. Whereas the intellect does, you see, oh, who gave you this money? Where did it come from? You see, you know, why did in other words, intellect always interferes, you see, and intellect sticks its finger in the unfolding karma, you see, Uhum. sticks its finger in the Então, unfolding karma. Mhm. Então, o intelecto, ele sempre enfia o dedo ali naquele karma que está se desdobrando, que está dando o seu efeito. Ele vai dizer: quem que deu isso para você, esse dinheiro? Por que que isso foi assim? Ele vai sempre
é ele que faz a interferência, né? E fica querendo manter uma contabilidade do que está acontecendo, né? Enquanto que Deus, eu sou alma pura, não tem conta, não tem contabilidade aí, eu sou aquele que vê e conhece. You see, say you see a couple, like, and then you see a man and a woman going quietly into a hotel or a place where they can enjoy each other. You see, now when you look at carefully, you realize that they are not married, or one person is married, right? And the other person. So you know these people. Now it is none of your business to stick your finger into it, you see. If you stick your finger into it, it will give very strong reactions. It's none of your business. Don't interfere. But if you go and tell your wife or your husband about it, or your other girlfriend, I saw them going into the hotel, now you have created a storm for yourself in the next life, not in this life, in the next life. In this life also you will be caught as you will be punished, because once they find out, it's none of your business. Why did you complain? Why did you talk about them? You see? Então, o Shila está dizendo, por exemplo, digamos que você vê duas pessoas, um homem e uma mulher, entrando meio escondidinho num hotel, né? E aí você conhece uma dessas pessoas e sabe que ela é casada e não é com aquela pessoa. Não tem, esse assunto não é em nada diz respeito a você, né? Você não deve se intrometer nisso, colocar o dedo nisso que está acontecendo. Senão você vai criar uma tempestade para você na vida seguinte, na próxima vida, né? Isso faz parte do karma e das contas dessas duas pessoas. Então, a gente não deve falar para ninguém, contar para o nosso cônjuge ou para qualquer outra pessoa, ou ir lá e falar para a pessoa que é casada com aquela pessoa. Isso tudo só vai trazer muito mais complicação, né? A gente, aquele que conhece, vê e vê a alma pura das pessoas, e é isso. No, you see, Dada is simple saying that Chandubai may do the interference of the intellect, you see, but you have to see, you have to see that Chandubai did this, and since this is wrong, you have to tell Chandubai right now, do pratikraman, you see, and apologize from the pure souls of those two people that who are entering the motel, you see. This is how Uhum, to clear it up. Otherwise, you will carry it with you in the next life. uhum. Então, se o Chandubai pode ou não interferir, né? Como a Dada falou, pode ser que o Chandubai interfira, mas você, quando ele interferir, de repente ele olhar para aquilo e falar, ah, não, isso está errado, você imediatamente fala para o Chandubai fazer pratikraman, ver a alma pura daquelas duas pessoas e pedir perdão por esse pensamento, por essa interferência. Senão você está criando um problema para você na sua próxima vida. Yes. All right. So does everybody understand this? You see, if you are aware that Tony interfered, Shuddha interfered, then it's fine. But it's not enough that to see that Tony or Shuddha interfered and this happened, but also if it's hurtful to others, immediately you should clear it out with pratikraman. You see? Uhum. Então, vocês entendem isso, gente? Então, tudo bem se você ter a consciência de que a Cecília interferiu, que o Tony interferiu, que o Shuda interferiu, mas não é o suficiente só ter essa consciência. Se isso feriu alguém, essa interferência feriu de alguma forma
por pensamento ou por palavras, etc., é importante falar para o arquivo 1 fazer o pratikraman. Yes. And if you do not even see that Tony interfered or Shuddha interfered, then how are you going to do Pratikraman? You see, in other words, this is the important thing. This clearance, we want to clear, we want to clear everything to make sure there is no entry of, no use of the intellect here, which creates rag, dvesh, which creates attachment, aversion. So do not enter. This is the role of the intellect. Intellect is still active within all of us. So move away from it and just see this. Let prajna see it and be in your own blissful state. No need to tell anybody about it. This is how the world is. Somebody gives, somebody takes. Somebody gives, somebody takes. You see? Somebody suffers. Uhum. See? Então, o Shuddha está falando, e é importante, porque, por exemplo, e se você, por exemplo, nem sequer visse, nem tivesse consciência de que a Cecília fez aquilo, que o Tony fez essa interferência, você não poderia fazer Pratikramã, né? E nós, justamente, nós queremos limpar tudo isso, né? A gente quer limpar tudo isso, a gente quer limpar os nossos karmas. Então, a gente quer se assegurar de que a Cecília não crie novas interferências, que o intelecto não crie novo apego-aversão, né? A gente quer se afastar, né? Estar separado da Cecília e estarmos no nosso próprio estado de bem-aventurança. Shuddhatma Bhagwan, it's time for us to go to bed. Então, ele está dizendo que é hora da gente ir para a cama, Shuddhatma Bhagwan. Yes. Thank you very much, Cecilia and Tony. Thank you, Jai Sachidanand. Sachidanand Shuddhatma Bhagwan, everyone. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Hey, Satchidanand. Jai This is Satchidanand. Jai Sachidanand. Eliane. Everyone. Yeah. Over here.